Deixa eu chamar, tá bom. Então, o vídeo que eu queria fazer hoje é falando sobre autenticidade, que é uma questão, assim, muito querida pra mim. Eu já refleti muito sobre isso na vida e eu sei que ela é complicada porque esbarra com outras questões como autoestima, autoaceitação, autoconhecimento, enfim. Mas eu acho que é um tema muito legal da gente tratar e eu não quero, tipo, diminuir ele, porque eu já vi várias frases inspiradoras, bonitinhas assim, seja você mesmo, porque mais ninguém no mundo pode ser você. E eu sei que a realidade é mais difícil do que as frases inspiradoras bonitinhas deixam a entender. E eu sei que é complicado, principalmente para grupos que são marginalizados, grupos que são minorias, para pessoas que podem ter sua vida ameaçada simplesmente por ser quem elas são, você ser você mesmo. E eu não quero diminuir isso aqui. Então eu não quero fazer uma frase inspiradora, mas eu espero sim com esse vídeo poder inspirar vocês a serem vocês mesmos, porque eu acho que vale muito a pena. E para falar disso, eu vou falar das minhas vivências, que é o que eu tenho domínio para falar de como eu penso o mundo e como eu penso isso. Na minha vida, eu sempre me senti diferente da maioria das pessoas e muitas vezes eu fui tratada como diferente mesmo. E, e eu acho que era assim, de um pouco de tudo, assim, diferente do que eram outras pessoas da minha idade, ou outras pessoas que estavam no mesmo lugar que eu, ou que estavam junto comigo. E eu sei que é por causa das expectativas que as outras pessoas tinham de mim. E aí, como eu me vestia, ou como eu me portava, o que eu falava, ou como eu falava, como eu agia, enfim. Não ia em acordo com o que as pessoas esperavam de mim. E com isso, muitas vezes eu sofri. Você ir contra essas expectativas muitas vezes era desgastante. Sofri exclusão e eventualmente até as pessoas falando mal de mim, seja na minha cara ou fora da minha cara. E eu acho bom começar falando dessa dificuldade que eu sofri por questão de vocês não acharem que só tem coisa boa, que é tudo às mil maravilhas quando você é você mesmo, porque nada é só coisa boa. Então eu acho importante começar falando disso, mas esse não é o meu foco. Isso é só pra falar que mesmo sabendo disso, eu acho que vale a pena a gente ser quem a gente é. Claro, igual eu comecei falando no início, eu vou repetir, se isso não oferecer nenhum risco pra você, pra sua integridade, e que se você quem é, ser quem você é, também não ofender ninguém diretamente, não estiver fazendo mal pra ninguém, nem pra você, nem pras outras pessoas, eu acho que isso vale a pena. Então é isso, embora vai ter dificuldades em ser quem você é, eu quero ser a primeira pessoa a falar que eu acho que vale a pena. Então, aqui eu ia pôr um título. Vamos ser quem nós realmente somos? Esse é o título. Dá uma revisada. Então vamos lá. Pensando em autenticidade, me vem dois aspectos em mente. Seria a autenticidade quanto à sua aparência e jeito das pessoas te verem no mundo e a sua essência. Eu vou falar primeiro da aparência. Embora, pra já adiantar, tudo que eu falo meio que vale para as duas, porque nós somos seres duais, tá tudo aí junto. Mas eu vou separar um pouco porque eu acho que a aparência tem mais a ver com certas questões e a essência meio que teria a ver com outras. E aí, pensando em aparência, eu queria compartilhar a arte de uma artista que eu gosto, que no Instagram ela tem o arroba de Just Peach Comics, que é uma imagem de uma rosa num jardim de margaridas. E ela tá perguntando, tipo assim, é assim que eu devia parecer? Nossa, eu sou horrível. E eu acho que essa imagem ilustra bem, assim, a questão. Ela é muito forte, que fala dessas expectativas de como a gente acha que deve parecer ou como os outros esperam que a gente se pareça. E é difícil, porque às vezes a gente vai achar as margaridas mais bonitas. Eu, inclusive, gosto mais de margaridas do que rosas. E aí, se eu fosse uma rosa, eu talvez fosse querer pintar minha pétala de branco, fazer um miolo amarelo e fazer um penteado nas minhas pétalas para elas parecerem ter o formato de uma margarida e
depilar meus espinhos pra eu parecer que tem um cabinho de margarida. E dá pra fazer isso, mas isso é o contrário do que eu quero, assim, estimular. Essa palavra não sei se é a melhor, mas empolgar vocês a fazerem. Que seria você abraçar seu lado de rosa, porque as rosas também são muito bonitas. Elas só não são o que esperavam delas. Porque tem gente, claro, que vai preferir mudar a aparência delas e seguir o padrão, mas a gente sabe que os padrões de beleza tendem a ser muito difíceis de alcançar ou impossíveis. Normalmente não são saudáveis. E eu tenho a impressão que você nunca vai ser tão feliz como uma rosa tentando parecer uma margarida quanto você seria se você abraçasse o seu lado de rosa, pra terminar essa metáfora que eu fiz com a arte dessa artista que eu acompanho. Mas então o que isso quer dizer? Eu acho que as pessoas, quando elas aceitam como elas são e gostam e se orgulham e conseguem se ver como bonitas do jeito que elas são, elas ficam mais bonitas, porque você fica confiante, porque você fica à vontade com como você se veste, com como você parece. E eu acho muito mais bonito, e eu acho que quando as pessoas experimentam viver isso, elas viverem como elas são, elas também ficam mais bonitas, elas também se acham mais bonitas. Eu acho que não é eu só. Então, assim, talvez você olhe no espelho e você pense que você é gordo, ou que seu peito é muito pequeno, ou muito grande, ou que o seu tom de pele não é bonito, ou que você devia se depilar, e essas coisas talvez sejam um peso pra você que não precisa ser, se você conseguir aceitar. E claro que assim, eu tô falando isso, e não é como se fosse fácil você aceitar como você é. Tem aí uma jornada muito grande que não vou ser eu que vou te fazer passar por ela aqui com um vídeo. Mas eu queria plantar, assim, essa sementinha de aceitar que você pode ser ainda mais bonito do jeito que você é e não buscando ideais que não são como você já é. Então, aceitar nossos corpos e nossa aparência é um processo de desconstruir preconceitos muito fortes que a gente tem, ideais de beleza que a nossa cultura impõe. É difícil, mas é possível e eu acho que vale a pena. Uma coisa que eu recomendo muito pra gente conseguir caminhar nessa direção é se cercar de conteúdos e pessoas que apoiem isso que eu tô propondo. Então, você seguir perfis, se você usar redes sociais, de pessoas que aceitam seu corpo como elas são e esse corpo não sendo o padrão, e você ter pessoas, se relacionar com quem te apoie, tendo seu corpo do jeito que ele é, ou do jeito que você quer que ele seja, sem te cobrarem que seja do jeito que o mundo espera. Isso ajuda muito. E vale a pena, como eu já disse. Então, como eu disse, eu pensei meio que na essência e na aparência. Isso é principalmente para aparência, mas a ideia da essência é a mesma. Só que se vocês forem pensar, a gente não tem tão claro o que a sociedade, a cultura nos impõe como um ideal de pessoa, não de aparência, de essência. Então, o que eu consegui melhor para expressar minha mensagem seria dizer por que as pessoas já não fariam normalmente ou já não fazem, porque as pessoas já não aceitam a essência delas como é, porque elas não vivem de acordo com isso. Aí aqui é outro quadro, que é o por que não. Eu já conheci muitas pessoas que me falaram que elas sabiam o que elas queriam para a vida delas, que elas queriam ser, o que elas queriam fazer, como elas queriam ser, e elas não iam atrás. E basicamente o motivo principal costuma ser por medo. E aí esse medo depende se é medo das expectativas que a própria pessoa tem com ela mesma, mas normalmente é medo das expectativas das outras pessoas, e medo de não serem aceitas, de não pertencerem, de não se encaixar e de sofrerem julgamentos. E o que eu tenho pra dizer é que é um medo justo, porque isso tudo faz parte. E você vai ter que encarar esse tipo de coisa sim. E isso é normal dar medo. Mas eu acho, falei várias vezes, eu vou retomar que vale a pena encarar esse medo. É uma mensagem bem motivacional que eu tenho pra passar do tipo, vale a pena sim encarar isso tudo. Um dos medos principais, que é esse de pertencimento ou o medo de não se encaixar, eu fico pensando, porque
A alternativa, sem ser você encarar ser quem você ser quem você é, a alternativa é você fingir ser uma outra pessoa para pertencer. E, claro, igual eu já falei, não se tratando de você estar correndo risco da sua integridade se você não fingir, será que vale a pena você fingir? Porque eu sei que tem muita gente que faz isso. Foda-se, eu quero fingir que eu sou alguma outra coisa. Mas eu acho que algumas pessoas não percebem que se você tá fingindo ser alguém que você não é, que se você tá fingindo ter um interesse que você não tem, ou pensar de uma maneira que você não pensa só pra se encaixar, talvez isso não valha a pena quando você para pra pesar. Você acaba entrando nessa, mas talvez você só tá com medo de perder esses círculos sociais que você entrou, essas amizades, esse ambiente. Mas se você parar pra pensar, talvez valha a pena arriscar perder pra não ficar construindo também essas relações em cima de uma mentira. Se você achar que vale a pena, tudo bem, siga em frente. Não é com você, provavelmente, que eu tô querendo falar hoje. Essa mensagem é pra quem vai ouvir isso e pensar, nossa, talvez realmente não vale a pena. E eu tô fazendo isso sim por causa de medo. E eu digo isso até por experiência própria, que eu já fiz coisas do tipo e não acho que vale a pena mais, assim, depois de ter experimentado a autenticidade. Então, se você não quer viver na falsidade, igual eu, tem uma máxima que eu acho que você deve se identificar, que eu também identifico, de Shakespeare, de várias traduções, mas a ideia é, se você for fiel a você mesmo, você nunca será falso com ninguém. E isso me conforta muito, porque me conforta muito porque pensando nisso, eu sei que tudo que eu viver vai ser verdadeiro, pelo menos de minha parte. Que o que eu estiver construindo de relacionamento vai estar alinhado com o que eu acredito, com o que eu penso, com quem eu sou. E eu sinto que isso é a forma mais verdadeira possível. Que os outros podem até achar que houve falsidade minha com eles. Mas eu vou ter a tranquilidade de que não, de que eu sempre agi segundo o que eu acredito, o que eu penso. E inclusive agora que eu tô começando a fazer conteúdo pra internet, isso é uma das coisas que me conforta muito quando eu penso assim, talvez alguém vai se sentir eventualmente ofendido com alguma coisa que eu fale, ou eu fale algo errado mesmo, mas uma coisa que me conforta é pensar que a minha intenção é sempre de fazer bem para as pessoas e de inspirar elas e estar alinhado com tudo que eu acredito. Então não quer dizer que eu não vou errar ou machucar os outros, mas quer dizer que minha intenção não foi isso. E isso me conforta. Eu acho que se uma pessoa tá vivendo uma mentira, ela não tem nem isso pra se tranquilizar. E é bem ruim, né? Então eu convido vocês a encarar assim, ter essa coragem. E uma das coisas que, né, a pessoa fica pensando é, nossa, mas será que eu vou perder essas relações porque eu vou ser diferente? Eu vou falar diferente, eu vou pensar algo diferente? E o que eu tenho pra te dizer é, se as pessoas vão deixar de se relacionar com você quando você for verdadeiro, quando você for autêntico, enfim, quando você for fiel a quem você é, então provavelmente essa amizade, essa relação não é boa. Então, sinceramente, eu acho isso, que se a pessoa não vai te aceitar do jeito que como você é, e se não quer se relacionar com quem você realmente é, por que você vai querer ter essa pessoa na sua vida? Tipo, provavelmente você vai estar melhor sem ela. Enfim, claro que é um passo que exige muita coragem, igual eu tô falando, mas eu acho que vale a pena, porque pode ser como você vai ver quem realmente merece estar na sua vida, quem realmente te valoriza e te quer na vida deles também, como você é. E mesmo que o que você for ser, ou falar, ou fazer seja diferente dessas pessoas, se elas forem verdadeiras também, elas vão te aceitar, igual eu tô falando. Mesmo que elas pensem diferente, mesmo que vocês não estejam alinhados nisso. E eu acho que isso é um dos motivos que faz valer a pena, sabe? Você saber que as pessoas te conhecem como você realmente é e querem estar com você. Será que abrir a janela é muito ruim? Então, pensando numa outra dimensão possível do medo, desse tipo de medo, eu queria contar de uma vivência que eu tive, um caso, como se diz aqui em Minas, de uma colega minha, não tão próxima de mim, mas com quem eu conversei logo quando a gente estava terminando o ensino médio. E ela me falou assim que ela queria muito ser arquiteta,
que o sonho dela era ser arquiteta e que ela não tinha coragem de fazer arquitetura, de tentar o vestibular para arquitetura, porque os pais dela esperavam que ela fizesse medicina ou direito. E na época, isso me chocou muito, assim, porque eu pensei, como que alguém sabe o que quer, porque na época eu não sabia ainda o que eu queria cursar, e não tem coragem, assim. E isso me inculcou por muito tempo, e até hoje eu penso. E hoje eu acho que eu entendo melhor esse medo, porque o caminho que ela, não sei se ela trilhou de fato, mas que ela ia trilhar do jeito que tava andando as coisas, indo na expectativa dos pais dela, era difícil por muitos lados, talvez era um curso mais difícil de entrar, medicina e direito, de ser aprovado no vestibular, e mais difícil ainda de se formar do que arquitetura talvez, ia ter dificuldades, mas de certa forma eu acredito que esse caminho era mais fácil, porque era o caminho da expectativa que as pessoas tinham criado para ela estava concordando com essa expectativa. Então ela ia ter muito mais apoio dos pais, ia ser muito mais fácil dela conseguir todos os recursos que ela precisasse para isso. E com certeza o medo não é do nada. Com certeza é porque ia ter uma dificuldade de seguir no caminho da arquitetura, que era o que ela sabia que ela queria naquele momento, pelo menos. E eu fico pensando que se ela tiver, ou qualquer pessoa numa situação dessa, né, tiver realmente seguindo o caminho da expectativa dos outros, tende a ser mais fácil. Mesmo igual eu falei que possa ter coisas objetivamente mais difíceis, eu acho que tende a ser mais fácil levantar todo dia e fazer o que estão esperando de você até certo ponto. Porque é mais fácil porque é por isso que as pessoas acabam fazendo. De alguma forma aquilo é mais fácil. Mas eu acho que chega um ponto também que isso começa a ser mais difícil. Porque começa a pesar você estar fazendo uma coisa que não é o que você quer, ou que você acredita, ou que você se identifica. E eu acho que precisa de muita coragem para você sair desse caminho, que é o que esperam de você. Mas eu tenho certeza de que ele é mais recompensador, que você vai ser mais feliz mesmo, assim, se você tem coragem de seguir ele. Mesmo que seja pra ali na frente, sei lá, o que você quer você ver que não é bem o que você esperava, ou você descobrir que o que você quer não vai ser uma prioridade, por exemplo, talvez você não vai ganhar tanto dinheiro trabalhando com o que você gostaria. E aí você vai preferir trabalhar com outra coisa. Mas sempre pensando em estar alinhado, fiel ao que você acredita e quer e sente e deseja, você vai preferir outra coisa. É diferente de você estar só seguindo o que esperam de você, porque isso é fácil, porque isso não exige tanta coragem, tanto esforço. Você não tem que encarar as pessoas. E eu fico pensando que esse exemplo parece muito ilustrativo para mim quando a gente vê pessoas mais velhas, pessoas às vezes idosas ou de meia idade que sejam, que estão amarguradas e sentem que não. Parece que sentem que a vida delas é uma frustração assim. E aí, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu já conversei e vocês devem conhecer pessoas assim também, a gente vê que elas seguiram a vida meio que indo nas expectativas que tinham sido construídas para elas, seja pelos pais, por amigos, ou ela mesma criou uma expectativa do que ela devia atender e não seguiu o que ela gostaria, e aí a pessoa fica triste. Claro, eu não quero generalizar, não é como se todo mundo que é triste seja por isso, nem todo mundo que segue as expectativas do outro vai ser triste, porque às vezes você vai descobrir que aquilo faz sentido para você. Mas eu acho que se a gente procura, igual eu falei anteriormente daquela máxima, ser fiel a nós, e ao que a gente acredita, o que a gente pensa, a chance da gente olhar para trás e pensar, eu fiz o que eu achava que era melhor, então eu fiz o melhor que eu podia e tá tudo bem, é grande. A gente se reconforta de pensar isso, pensar, eu fiz o que eu achava que era melhor. Às vezes você vai ter errado, às vezes você vai ficar triste com o que você decidiu, ou fazer os outros mal, ou achar que você fez uma escolha ruim, mas você vai poder se tranquilizar no pensamento de eu fiz o que eu pensava que era melhor. Eu acho que isso é libertador, por mais que seja muitas vezes difícil, principalmente no momento de quebrar com essa expectativa, de ir contra, de falar, não, eu não vou fazer
medicina, nem direito. Pai e mãe, eu vou fazer arquitetura. Eu acho que depois que você consegue, é libertador. Conclusão. Então é isso, eu penso que muitos dos problemas, das tristezas, das decepções que a gente poderia ter no futuro, a gente pode evitar hoje, se hoje a gente tomar nossas decisões sempre pensando em se alinhar com o que a gente acredita, com quem a gente é. Isso pra mim me traz muita tranquilidade e é muito bom, e é isso que com esse vídeo eu queria transmitir pra vocês. Eu espero que vocês tenham se inspirado sim a isso tudo que eu falei, e eu reforço uma última vez que vale a pena. E se você tiver com inspiração, mas ainda com medo, eu queria mostrar uma cena do filme Luca, da Pixar, que me tranquiliza muito. É isso, algumas pessoas nunca vão te aceitar como você é, mas outras vão, e a gente tem que procurar as pessoas que vão. Mas o que eu fiquei pensando é que mesmo que se você não for fiel a quem você é, vai ter pessoas que não vão te aceitar do jeito que você tá se apresentando. Como dizem assim, nem Jesus agradou a todos. Então mesmo se você criar uma persona perfeita, maravilhosa, não vai agradar a todo mundo. Então eu penso, me tranquiliza muito pensar que já que vai ter gente que realmente não vai gostar de mim, não vai me aceitar, não vai me incluir de todo jeito, eu prefiro que as pessoas não façam isso com relação a quem eu realmente sou do que a uma mentira, a um fingimento. E que as que me aceitem e me incluam façam isso por quem eu realmente sou e não por alguma outra pessoa que eu tô fingindo ser. Então é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero fazer mais conteúdos desse tipo e de outros tipos aqui no meu canal. Se inscrevam se quiserem ver o que está por vir. E se vocês acharem que essa mensagem faz sentido para alguém que vocês conhecem, compartilha. Obrigada. Nessa gravação, se alguém for ouvir um arqueólogo no futuro, for julgar a gente, pelo amor de Deus, tenha paciência. Primeiro, vai melhorar.